Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar sobre musicais que foram inspirados em livros, filmes e também seriados. Antes de mais nada, como sempre, peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. É bem importante também você ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos que são postados aqui no canal. Peço também para você curtir, compartilhar, seguir as redes sociais e o site, que estão todos linkados aqui na descrição, para receber as principais notícias do mundo da TV, do cinema, música, games, livros, tem espaço para eventos, críticas, dicas e muito mais. E antes mesmo de começar a falar sobre esses musicais, deixo aqui claro que é exatamente só sobre os musicais e não peças que também são inspiradas em livros, filmes ou seriados. Eu escolhi aqui alguns que eu acredito que sejam interessantes e que também sejam legais de serem mencionados por várias razões e que mesmo que seja por uma breve temporada lá na Broadway, eles ganharam um espaço interessante para esse mundo que é dos seriados, dos musicais da Broadway e que cada vez mais ganham adeptos e que deveriam ganhar adeptos. E a razão de eu querer falar sobre esse tema vem do lançamento de Meninas Malvadas em 11 de janeiro nos cinemas brasileiros. Meninas Malvadas é inspirado no filme de mesmo nome, lançado em 2004, e a sua peça na Broadway tem no total 25 momentos musicais. Tina Fey, que escreveu, né, o filme original e também agora o filme musical, também assina o livreto do musical a peça da Broadway. E as letras e músicas são assinadas por Jeff Ridman e Neil Benjamin. Entre os nomes de alguns atores que fizeram parte do elenco em algum momento, tanto na Broadway quanto na turnê nacional, que é uma forma de levar essas peças, esses musicais, para vários estados dos Estados Unidos, estão, né, a Ashley Park, que participa também desse filme musical, a Renee Rapp, que também faz participação, né, nesse filme musical, interpretando a Regina George, que é um super papel de destaque e rouba a cena em muitos momentos. Já roubava no filme de 2004, a Renee Rapp rouba novamente a cena como a personagem, a Sabrina Carpenter e o Cameron Dallas. O filme é bem importante ressaltar, cortaram bastante das músicas, eles fizeram, lembrando, né, que a maioria das peças da Broadway são divididas em 2 atos, por isso que tem 25 momentos musicais, mas eu acredito que sempre é uma forma de introduzir o musical também para você que não estava acostumado ou que também não saiba ou não sabia que é possível fazer esse tipo de transição de filmes para as peças da Broadway ou peças da Broadway para filmes, livros e tanto faz. Seguindo aqui com outros musicais inspirados em filmes, eu vou falar de um que estreou, na verdade, bem recentemente nos palcos da Broadway. Ele é De Volta para o Futuro. A peça, obviamente, é inspirada no filme de 1985, que ganhou 2 outras sequências, e que foi dirigido pelo Robert Zemeckis, que escreveu o roteiro, ao lado do Bob Gale. Esse musical da Broadway abriu em junho de 2023, então é bem recente, tem pouco mais de 6 meses de público assistindo, passou por um tempo também pela Off-Broadway, que é bem importante para fazer as previews e tudo mais, que acontece previamente, né? É importante ressaltar que peças da Broadway não chegam simplesmente já na Broadway. Acontecem muitos processos de preview de outros trabalhos de desenvolvimento, seja em Chicago, que é um dos espaços, mas também em outras cidades, né, DC, Boston, essas cidades próximas de Nova York, recebem esses espaços de desenvolvimento com atores, com os musicistas, com os letristas, com quem fez o roteiro e tudo mais. E De Volta para o Futuro, então, estreou em junho de 2023. Ele começou na Broadway nesse dia, mas teve passagens anteriores, como, por exemplo, em Manchester e no West End, que é a rua principal de teatros lá de Londres. Manchester funciona como a Off-Broadway, muitas vezes,
de Londres. As músicas foram assinadas pelo Alan Silvestri e o Glenn Ballard, e no total são 29 momentos musicais. É importante também eu falar aqui que a maioria desses musicais acabam gravando, né? A boa parte das músicas não dá para gravar também todas, mas boa parte das músicas acabam sendo gravadas e disponibilizadas em álbuns e que chegam nas plataformas digitais com muito mais facilidade hoje em dia. Algo que eu gostaria também de que acontecesse aqui no Brasil, mas tem uns certos problemas que talvez que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas enfim, então se você quiser conhecer pelo menos as músicas sobre esses musicais, basta ir na sua plataforma de áudio favorita e realmente ir escutando elas e mergulhar nesse mundo musical. A terceira produção que eu vou falar aqui é sobre O Ladrão de Raios, um musical de Percy Jackson. Obviamente é inspirado no primeiro livro de Percy Jackson e os Olimpianos, que está terminando a sua temporada agora nessa próxima semana, no dia 30 de janeiro, no Disney Plus. Então, se você ainda não conferiu a série, pode assistir, que tem só mais um episódio e você pode maratonar o número de episódios que conseguir. Esse musical estreou em 2014, então logo que o segundo filme, Percy Jackson, Mar de Monstros, foi lançado nos cinemas, né, que foi lançado em 2013. Ele chegou na Off-Broadway, então, em 2014 e chegou em 2019 nos palcos da Broadway. Tanto a letra e a música são de Robbie Rockicki e o livro, né, o livreto, o roteiro, é de Joe Trax. No total, são 19 momentos musicais e eu acredito que você encontre algumas parcelas das apresentações no YouTube. É importante ressaltar aqui que De Volta para o Futuro e Meninas Malvadas ainda estão em exibição, mas Ladrão de Raios já encerrou a sua participação na Broadway, muito devido à pandemia de Covid-19. E isso não é somente, obviamente, do Percy Jackson, mas também de outras produções da Broadway, que geralmente fazem temporadas. É muito difícil ficar em extensas temporadas. Pouquíssimas produções ficam um tempo bem longo. Foi o caso de Fantasma da Ópera, Cats, Rei Leão ainda está, eu vou falar um pouco mais dele em alguns momentos. E Hamilton atualmente está também entre as produções mais longevas da Broadway, pelo menos que eu lembro no momento. Mas geralmente as produções da Broadway, assim como funciona muito no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, com os musicais que ficam curtas temporadas e tem alguma rotatividade de atores, e alguns desses atores são nomes bem famosos de todo o mainstream, alguns outros são mais conhecidos do nicho, mas enfim, eu vou falar um pouco mais sobre isso também em breve. A quarta produção que eu vou falar aqui é sobre Uma Babá Quase Perfeita, que é inspirada no filme, lançado em 1993, que, por sua vez, é inspirado no livro lançado em 1987 e escrito pela Anne Fine. A letra e a música de Uma Babá Quase Perfeita são de Carey Kirkpatrick e do Wayne Kirkpatrick, com o livro escrito pela Carey ao lado do John Farrell. O musical estreou em 2021, assim que foi praticamente aberto novamente para o teatro. Uma Babá Quase Perfeita chegou aos palcos da Broadway. Para quem não lembra ou nunca assistiu, Uma Babá Quase Perfeita, o filme foi estrelado pelo Robbie Williams, conta a história de um pai que não consegue ver os filhos, que a ex-esposa cobra ele dele estar ali, mas ele acaba se vestindo como uma babá para ficar mais perto dos filhos e conhecê-los melhor e tudo mais. É um filme bem bonitinho, que foi muito visto na minha infância. Mas enfim, a Disney já levou muitas das suas produções para esses palcos, ou também de palcos menores, como o cenário de Los Angeles, cenário de Chicago, por exemplo. Nem todas. Eu vou falar aqui sobre os filmes animados que ganharam esse tipo de tratamento, mas também fique aí registrado que tem muito filme live action que também acabou ganhando peças, ganhando produções musicais, ou que já eram musicais e acabaram sendo transformados ainda mais em musicais para os palcos da Broadway. Entre os vários projetos estão Rei Leão, que é uma das peças mais longevas da Broadway,
no momento. Bela e a Fera, que eu tive o prazer e a honra de certa forma assisti-lo no Teatro Renault, quando ainda eu acho que o teatro abriu, mas enfim, aqui no Brasil, que é uma das produções mais bonitas de palco visual. Aladdin, que eu tive o prazer e a honra e o privilégio, eu acho bem importante ressaltar que é privilégio, assisti-lo na Broadway, na viagem que eu fiz recentemente a Nova York. É uma das peças também muito incríveis, e a Broadway é interessante que tem mais ou menos 500, 600 lugares, então, e vários lugares você pode assistir e de boa, de vários lugares. Aladdin eu peguei na última fileira, literalmente, do teatro, e foi super de boa para assisti-lo. Tem várias mudanças, obviamente, no Aladdin, porque não dá para você ter, por exemplo, animais, né, vivos. Então, a Boo fica de lado e ganha outras versões ali, outras adaptações para também acabar sendo mágico dentro dos palcos. A Pequena Sereia, que também ganhou uma versão aqui no Brasil, uma das várias versões. Tarzan já ganhou uma versão também por lá, nos palcos da Broadway. Frozen também está atualmente com produção na Broadway. Anastácia, que também veio ao Brasil, no Teatro Renault, também quadra-acordes da música e me fizeram chorar. E eu falei que ia falar apenas sobre filmes animados, mas eu preciso aqui falar sobre Mary Poppins, que foi talvez uma das primeiras produções, se eu não me engano, da Disney nos palcos da Broadway. Chegou a ter quase tudo pronto no Brasil. Faltava apenas, eu acho, que o selo de aprovação do grupo da Broadway no Brasil, e não obteve, o que é bem triste. E sim, a maioria das peças aqui no Brasil precisam do selo, que são importadas da Broadway, precisam de um selo de aprovação, e não é somente no Brasil, é o restante do mundo. Então fica bem... É bem chato quando isso acontece, mas enfim, Mary Poppins eu gostaria muito de ver um dia em cena e ter toda a cena de sapateado dos telhados. Outras produções animadas que tem peças na Broadway estão Shrek, que estreou em 2008 nos palcos da Broadway, e Bob Esponja, que estreou em 2017. Inclusive, Bob Esponja teve uma turnê aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e também tive o privilégio de assisti-lo, então, e eu sou ratinha de musical praticamente, isso eu culpo o Glee, mas enfim, é uma outra situação. E entre os projetos que estreiam na Broadway este ano, estão previstos para estrear esse ano, e que são inspirados em filmes ou livros ou seriados, está O Diário de uma Paixão, ele que é filme que foi lançado em 2004, estrelado pelo Ryan Gosling e pela Rachel McAdams, e que por sua vez é inspirado em um livro de mesmo nome, escrito pelo Nicholas Sparks. Vai ganhar uma versão musical a partir de março desse ano na Broadway. Tem outras produções também, mas as outras produções ainda não têm data de estreia e muito menos elenco anunciado e tudo mais. Como eu disse, o Brasil importa bastante desses projetos, e alguns desses projetos que passaram por aqui no ano passado estão, por exemplo, Uma Linda Mulher Wicked, que foi uma segunda versão, por assim dizer, né? Que a primeira já tinha acontecido, e essa foi a segunda vez que a produção foi apresentada para o público brasileiro. E Matilda, o musical, que também encerrou recentemente as suas performances. Beetlejuice estreou no ano passado, no Rio de Janeiro, e vai chegar este ano também nos palcos de São Paulo, então é bem legal se puderem acompanhá-lo, se você tem se você consegue assisti-lo, porque não é barato, infelizmente, mas força, né, fé, aquela todas, que vai ser mais fácil poder assistir esses musicais. E por fim, eu quero mencionar aqui também um outro musical que vai chegar este ano no Brasil, mas que já estreou lá nos Estados Unidos, que é A Cor Púrpura. É uma das peças mais bonitas da Broadway, muita gente fala, é um dos filmes mais bonitos, é um dos livros mais bonitos, bastante pessoas conhecidas
acabam mencionando isso. Acabou ganhando uma nomeação ao Oscar com se eu não me engano, algumas nomeações ao Oscar, mas Danielle Brooks, ela foi indicada ao Oscar esse ano de melhor atriz coadjuvante. E é importante ressaltar aqui que esse papel ela acabou levando um Tony Awards, que é o principal prêmio da Broadway, do teatro, e tanto teatro peças quanto teatro musical dos Estados Unidos, do cenário Broadway. Então é bem importante, é bem legal dessas menções novamente. Então, de ganhar de mostrar esse trabalho, né? Mas acredito que o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você goste, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Também peço para você se inscrever no canal para receber todas as notificações de vídeos que estão postados no canal. Peço para você curtir, compartilhar, seguir as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, porque por lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, da música, dos games, dos livros, de eventos, críticas, dicas e muito mais. Incluindo aqui nas redes sociais, né, na parte da descrição, tem um espaço dentro da Amazon que eu coloco alguns produtos que eu acabo gostando, e eu vou fazer aqui terá, já está no ar, uma lista exatamente de todas essas produções e mais outras que são inspiradas em livros, em séries, em filmes e muito mais. Até a